Fórum Paulista de Desenvolvimento. O nosso próximo painel é a agenda do meio ambiente. Então, com a nossa presidente da CETESB, Patrícia Iglesias, que, como secretária de Estado do Meio Ambiente, criou um programa maravilhoso, que é o Programa Nascentes. Jorge Pinheiro Machado, diretor da Fundação R20 na América Latina. O Márcio Reia, que preside a EMAI, a Empresa Metropolitana de Energia. E o moderador, o Eduardo Marçom Ferreira. E eu vou passar para o Eduardo ser o moderador e você administra aí o painel, Eduardo. Você tem 30 minutos. Bom painel. Obrigado, governador. É um prazer enorme receber a batuta nas vossas mãos. E cumprimentando a todos aqui que estão presentes ao FOPA. E nesse painel que vamos iniciar agora sobre o desenvolvimento com sustentabilidade. Bem, é um prazer muito grande estar aqui ao lado de grandes amigos. A Patrícia Iglesias, a presidente da CETESB, e o Jorge Pinheiro Machado, que é o diretor da Fundação R20. A R20, para quem não sabe, é dirigida aí mundialmente pelo astro Arnold Schwarzenegger, que é uma pessoa muito interessada no tema da sustentabilidade e do meio ambiente. O Márcio Reia, que é o presidente da EMAI, ele foi convocado pelo governador João Dória. A gente sabe que as convocações do governador, né, doutor Geraldo, a gente não recusa. Então, momentaneamente, ele não estará com a gente, mas vai tentar chegar ao final aqui do nosso painel. Eu queria iniciar, eu tive a oportunidade de assistir a palestra da Andréa Álvares, da Natura, que me impressiona muito. Eu tive, como presidente aqui da GFB, a gente teve uma interação recente com a Natura, e a gente é uma empresa admirável, realmente, pelo que eles fazem em termos de sustentabilidade. Eu acho que eles são um benchmark, não só para o Brasil, mas para o mundo, né? E veio aqui muito rapidamente na minha cabeça aquele conceito de que o tema do nosso painel, desenvolvimento com sustentabilidade, para mim são termos que hoje não se pode separar, né? Não existe mais, impensável a gente pensar o desenvolvimento econômico sem a sustentabilidade. E veio na minha cabeça também aquelas siglas que estão bastante presentes no dia a dia da gente agora, o famoso ESG, né, da sigla em inglês, de meio ambiente, o lado social e a governança. Eu tive lendo um artigo essa semana da Sônia Favaretto, do GRI, e ela está propondo aí, tem um grupo de pessoas propondo mais um E para a sigla ESG, que é o Economics. Então, não adianta nada a gente pensar, né, em meio ambiente, o desenvolvimento social e a governança se não faça o sentido econômico para a empresa. É por isso que eu vejo naquela palestra da Natura, vamos dizer assim, o grande círculo virtuoso do ESG. Porque, além de tudo, né, nós estamos falando do desenvolvimento de uma empresa que está ali ganhando, gerando valor para os seus acionistas, gerando valor também para as comunidades em que se insere, com uma governança de tirar o chapéu, né, e com a preservação do meio ambiente. Com esse pano de fundo que eu gostaria de iniciar a nossa conversa. Eu vou, dependendo da volta aí do nosso amigo Márcio Reia, a gente pede para ele falar ao final, mas eu vou salvar alguns dos minutos que eu tenho para a gente talvez fazer uma amarração do tema no final. Então, com muito imenso prazer, eu passo a palavra à Patrícia. Bem, boa tarde a todos, finalzinho de tarde, né? É um prazer estar com vocês em mais uma edição do FOPA, esse fórum tão importante
para o estado de São Paulo, para os nossos municípios, em especial com a presença nesse painel do Dr. Geraldo Alckmin. Eu fico sempre muito feliz em vê-lo, governador, lembrando do nosso programa Nascentes, né? E, de fato, ele foi algo bastante inovador naquele período difícil de crise hídrica e que, graças a Deus e ao esforço do Estado, nós conseguimos atingir os objetivos. Eu até peguei os números atualizados, né? Nós estamos aí com mais de 34 milhões de mudas plantadas nesse programa. O doutor Geraldo que falou, olha, vamos contar isso em campos de futebol, realmente é uma ideia boa, né? Fica muito claro para as pessoas, são mais de 28 mil campos de futebol. Então, isso traz um efeito do ponto de vista hídrico que é muito relevante para nós e melhora a condição de um estado que já é um pouco castigado do ponto de vista hídrico. Também cumprimento Eduardo, cumprimento Jorge e o Agostinho Turbian pelo evento, mas como nós temos só 10 minutos, eu vou diretamente para a minha fala, né? Hoje, à frente da CETESB, e vendo essa introdução do Eduardo e a importância dessa agenda de meio ambiente, aspectos sociais e aspectos também econômicos, como você agregou aqui, né? E governança. O que nós estamos fazendo hoje na CETESB é exatamente essa agenda de dinamização do próprio licenciamento, buscando uma eficiência do licenciamento. Então, o olhar para a proteção ambiental não pode deixar de lado o olhar para a atividade econômica. Com isso, é bastante interessante trazer para vocês que quando nós assumimos a CETESB, nós tínhamos aí um passivo de licenças, né, que equivalia mais ou menos a meio ano de trabalho na CETESB. Então, o número de dias para concessão de licenças era muito grande. E hoje nós estamos numa marca, né, bastante interessante de concessão de licença de operação em 31 dias na CETESB. Isso para nós é bom, por quê? Porque também fomenta a atividade econômica no Estado, que é o foco que nós temos que ter. E aí eu trago isso para um viés que é também um viés importante da CETESB hoje, que é buscar atender àquilo que a atividade econômica está fazendo. Por isso que nós não falamos mais no licenciamento tradicional, mas falamos num licenciamento dinâmico, num licenciamento que atenda às necessidades da atividade econômica e que esteja atento também àquilo que está sendo modernizado por parte da atividade econômica. Então, eu tive a oportunidade no ano passado de estar na China e usamos lá para mostrar para eles um exemplo da Cófico, que é uma empresa de origem chinesa e que trouxe, né, para o nosso estado um modelo de aplicação de vinhaça direcionada que permite o uso de apenas 1/6 daquilo que era usado anteriormente, então o impacto ambiental é muito menor. E esse é apenas um exemplo, porque nós estivemos em loco visitando, na verdade, a operação e já implementando mudanças no nosso licenciamento, levando às diretorias próprias. E eu acho que é isso que nós precisamos hoje, né? Que os órgãos ambientais estejam atentos. Por isso que eu publiquei recentemente um artigo no qual eu coloco que a questão hoje no Brasil não é o licenciamento, não é a regra do licenciamento, mas é a gestão que precisa ser feita com foco no licenciamento. E daí eu volto também para uma questão fundamental, que é o que a gente chama de CETESB de portas abertas. Nós precisamos orientar bem o empreendedor, orientar bem aquele que quer empreender no estado de São Paulo, de forma que o seu processo de licenciamento possa entrar da melhor forma. Isso economiza tempo na concessão da licença. E essa foi também uma mudança de postura interna, onde nós conversamos e muito com as nossas agências para que essa orientação seja feita. A CETESB também tem feito um trabalho muito grande, que vamos dizer assim, uma ligação, e aí eu acho que entra na agenda que você colocou, Eduardo, a agenda ASG, que é uma ligação entre o setor público, o setor privado e a academia, né? Não é mais aceitável que nós tenhamos uma pesquisa sendo realizada na academia para depois ser levada para o setor privado e depois, de repente, chegar a atender o licenciamento. Então, hoje nós estamos com pelo menos 2 projetos
que estamos trabalhando já na CETESB em conjunto com o setor privado e em conjunto com universidades públicas. De forma que, por exemplo, na questão da transformação de resíduos em energia, nós possamos, no nosso estado, sair muito mais rápido. Ao invés de a pesquisa ficar sendo feita teoricamente na universidade, ela já leva em conta a atividade que vai ser desenvolvida e a própria agenda da agência ambiental. E com isso, rapidamente, nós implementamos isso no nosso licenciamento. A FAPESP tem valorizado esse tipo de atuação e a CETESB tem buscado isso. Então, nós estivemos na Espanha, a propósito desse tema de valorização energética, para entender modelos que eles aplicam lá, que são semelhantes, vamos dizer, em termos de gestão de resíduos ao que nós temos aqui no estado de São Paulo. E estamos já nessa fase de pesquisa e também pesquisa de curto prazo, né? A ideia aqui é em 1 ano e meio nós já termos isso no licenciamento ambiental do estado, de forma que nós possamos, de fato, avançar no estado de São Paulo nesse tema. E aqui eu estou passando para vocês alguns dos pontos que eu acho que refletem o desenvolvimento sustentável do estado de São Paulo hoje, né? Uma outra questão importante é o que a gente chama de logística reversa. A logística reversa que vem na Política Nacional de Resíduos Sólidos e que fomenta a necessidade de que quem coloca produtos no mercado faça a gestão dos produtos pós-utilizados ou das embalagens desses produtos, veio numa legislação de 2010. Em 2015, enquanto eu estava à frente da Secretaria do Meio Ambiente, nós publicamos a resolução número 45, dizendo que no estado de São Paulo, para obter licença e renovar licença, seria necessário fazer a logística reversa. E eu confesso para vocês que, à época, essa resolução foi muito questionada, inclusive do ponto de vista da legalidade. Entretanto, ela se mostrou muito acertada. Hoje nós temos não só a decisão de diretoria que foi feita em 2018, mas uma atualização em 2019 e um avanço muito grande da logística reversa no estado de São Paulo. São praticamente 2.000 empresas no estado de São Paulo fazendo logística reversa. Por quê? Porque a CETESB não renova as licenças sem a logística reversa. E aí vocês vão me perguntar, então tem que fazer 100% da logística reversa? Não, porque a lei atrela a questão, a viabilidade técnica e a viabilidade econômica. Então, esse é o ponto em que o órgão ambiental deve receber os setores envolvidos e discutir aquilo que é viável naquele momento para avanços em momentos posteriores. E é isso que nós temos feito, né? Essa construção conjunta. Então, também, eu diria para vocês que o desenvolvimento sustentável do Estado hoje, ele não passa mais por uma política apenas de comando e controle, não são apenas as regras, mas nós temos que construir em conjunto com o setor privado. A propósito desse tema, nós tivemos inclusive questionamento em juízo e o Tribunal de Justiça foi muito claro, a CETESB está correta em exigir a logística reversa, está correta em exigir aquilo que está previsto na lei. Então, este é um elemento interessante, né, onde nós temos aí um avanço muito grande. Aliás, outros estados estão começando a copiar aquilo que nós fazemos a propósito desse tema da logística reversa no estado de São Paulo. E assim vai para muitos outros assuntos. Mesmo na questão da qualidade do ar, por exemplo, que é uma das mais antigas, né, e tem uma interface grande com essa fase da pandemia, porque as pessoas viram, olha, o ar em São Paulo está melhor, enfim, está melhor na região metropolitana, os carros não estão circulando. Ok, até é possível chegar a essa conclusão, mas a grande melhoria em termos de qualidade do ar no estado de São Paulo se dá porque nós temos uma política extensa de anos. Então, também não vamos avançar em desenvolvimento sustentável pensando em questões miraculosas que vão ser implementadas da noite para o dia. A política de qualidade do ar foi implantada desde 1972 no estado de São Paulo e influenciou, por exemplo, as tecnologias que foram colocadas nos veículos, o controle que nós temos hoje de todas as indústrias do estado, a concessão das licenças com base no efeito sinérgico, então não só uma indústria, mas todas as indústrias daquela região. Isso para mostrar
que os acertos, né, eles são muito mais de políticas que considerem o médio e longo prazo do que algo que seja da noite para o dia. E no caso da cidade de São Paulo, melhor dizendo, da região metropolitana de São Paulo, no monóxido de carbono, que foi uma das questões que a imprensa levantou muito agora durante a pandemia, nós não temos ultrapassagens ao patamar preconizado pela Organização Mundial da Saúde desde 2008. Então, vejam, não é uma questão do momento da pandemia. Sim, a gente pode olhar o céu e achar que está melhor, e tem melhora, mas não que nós estivéssemos com uma má qualidade do ar na região metropolitana de São Paulo. Por quê? Porque essas políticas são políticas que têm uma continuidade. Eu estou chegando ao final do meu tempo aqui, eu calculei no relógio, né? E eu queria dizer para vocês que nós temos atuado muito para atender essas demandas do setor privado. Então, no ano passado, nós chegamos a 60 mil análises de pedidos de licenças. E esse ano, a nossa perspectiva já, né, projetada é de chegar a 53 mil análises. Então, quanto mais eficiente for essa atividade do órgão ambiental, mais desenvolvido do ponto de vista da sustentabilidade vai ser o Estado. E o Estado de São Paulo, para concluir, não pode deixar de lado o seu papel de Estado fomentador das questões ambientais no nosso país. Nós temos também essa responsabilidade, uma vez que muitas dessas políticas que nós praticamos aqui não existem em outros estados, não existem nem no plano nacional, né? A CETESB, por exemplo, é centro regional para muitas das convenções internacionais, ou seja, não há essa posição no nível federal, e sim na própria CETESB e na valorização daquilo que o Estado de São Paulo vem fazendo. Então, isso para nós também traz um senso de responsabilidade e de contribuição para a evolução, né, desse trabalho ambiental, não só no estado de São Paulo, mas também no Brasil como um todo. Eu acho que são essas as minhas considerações para ficar dentro dos 10 minutos e eu fico à disposição para eventuais questões no final. Muito obrigada pela atenção de todos e é um prazer estar aqui com vocês nessa tarde. Obrigada. Obrigado, Patrícia. É sempre um prazer te ouvir e parabéns pelo trabalho aí da CETESB, né? A gente da GFB tem a honra de fazer parte aí da Câmara de Mudanças Climáticas liderada por vocês. Mais uma liderança do Estado de São Paulo, né, em relação ao Brasil com a preocupação das mudanças climáticas. Mudanças climáticas, né, Jorge, que preocupam não só a CETESB e o Estado de São Paulo, mas preocupam sobretudo os investidores internacionais. A gente está vendo uma série de movimentações aí da Europa, dos Estados Unidos, por conta de, vamos dizer, um certo descaso com que o Brasil tem, ou pelo menos um aparente descaso que o Brasil tem tratado o meio ambiente, e com consequências que podem ser desastrosas para nós, para o nosso comércio exterior, para a nossa economia. Então, eu gostaria de passar a palavra para você, porque eu tenho certeza que esse é um viés que você certamente irá explorar. Obrigado, Eduardo. Eu queria, primeiramente, cumprimentar aí o presidente do Fórum, o governador Geraldo Alckmin, e lembrar que o Estado de São Paulo se transformou em membro do R20 na sua gestão com o secretário Bruno Covas. A Patrícia, com quem a gente já trabalhou bastante também, principalmente na COP15 em Paris, para o projeto Nascentes, e que a gente tem uma admiração grande aí. A você, Eduardo, pelo seu trabalho aí das florestas, e ao Márcio, que infelizmente está ausente. Primeiro eu queria explicar um pouquinho o que é o R20. O R20 é uma fundação criada pelo governador Arnold Schwarzenegger e a ONU, baseado na experiência dele como governador na Califórnia por 2 gestões, onde ele implementou todo o processo da economia verde, gerando empregos de forma assustadora. Aliás, é o único case no mundo hoje a ser replicado. Então, baseado nesse conceito, nós já temos estruturados no mundo mais de $1 bilhão de projetos. Estamos aqui no Brasil desde 2011,
Eu estou liderando no Brasil e depois a América Latina. E temos trabalhos aí na área que a Patrícia criou, que colocou bastante de energia. Nós estamos assessorando o consórcio CICESP de 8 municípios, numa parceria junto com o governo da Áustria, e a USP, a IEE, está conosco, está nos ajudando, para viabilizar a transformação do lixo deles em energia, né? Temos uma interação muito grande com o governador atual, o governador João Dória. O meu chairman é amigo pessoal do governador e, ao mesmo tempo, estamos apoiando o programa Município Verde Azul, sobre o qual eu vou voltar a falar durante a minha palestra. Eu gostaria de dizer o seguinte: se a gente, alguns falaram que houve, quando a gente assiste a Globo, e eu vou adicionar mais uma coisa, quando a gente ouve os economistas, realmente é uma catástrofe, e por isso que eu estou off de televisão nessa pandemia toda. Mas eu queria dizer o seguinte, que existe uma oportunidade muito grande e que o mundo do desenvolvimento sustentável, e aqui eu queria fazer um parênteses. O desenvolvimento sustentável, tem muita gente que ele confunde a palavra sustentável com a palavra meio ambiente. A palavra sustentável significa equilíbrio socioeconômico ambiental. Não é só meio ambiente. Então, se você está focado que o sustentabilidade é meio ambiente, você está defasado no tempo. E hoje, tudo o que nós achamos é que tanto o capital está exigindo, quanto a realidade é que tudo que você fizer só será sustentável se tiver o equilíbrio socioeconômico ambiental em todas as suas ações, como ser humano, ou como empresário, ou como homem de negócio. Então, nesse ponto, nós estamos vivendo um momento único no mundo. Apesar dessa crise da pandemia, que é terrível, e eu fico muito espantado com quem chama de gripezinha. Imagina quando ele vier chamar de pandemia, como deve ser a catástrofe que o mundo deve acabar com isso, né? Então, nesse ponto, eu queria dizer o seguinte: a verdade da sustentabilidade hoje, ela está sendo exigida pelo capital. Nós estamos num momento único, porque toda vez que nós falávamos alguma coisa, você é uma ONG, você é um ativista. Eu lembro, eu sou de origem de banco, né? E o presidente do banco, que eu fui diretor, um dia eu fui falar com ele e falou: Jorge, pelo amor de Deus, não me venha com essa história de abraçar árvore, né? Outro fala: olha, você vai ser ativista disso, você vai ser preso. Enfim, todos essa cabeça dos banqueiros ali. E hoje, o que nós estamos assistindo é algo único. O capital está exigindo o equilíbrio socioeconômico ambiental, né? Nós estamos vendo demonstrações claras e transparentes disso. O mundo, para investir no Brasil, está exigindo: cuide da Amazônia, ponha o equilíbrio socioeconômico ambiental nos seus projetos, né? Isso não estou falando de algumas migalhas de dólares, não. Nós estamos agora, recentemente, um grupo de 3,7 trilhões de dólares que mandou uma carta para o Brasil: olha, se liga, senão nós vamos retirar os investimentos de vocês aí. Então, por favor, não ligue a sustentabilidade só à questão ambiental, ela é socioeconômico-ambiental, né? Recentemente também, o fundo maior do mundo, de $1 trilhão, da soberana da Noruega, proibiu o investimento na Eletrobras, porque a Eletrobras é investidora minoritária de Belo Monte. E Belo Monte teve um desafio grande de implantar o equilíbrio socioeconômico-ambiental do empreendimento. Estão tentando resolver agora, porque essa gestão da Eletrobras está comprometida com esse equilíbrio. Posso afirmar porque eles são membros do R20 de primeira hora, quando o R20 chegou ao Brasil, né? E outra forma, também a gente viu que proibiu o investimento na Vale, né? Por quê? Por conta da tragédia de Minas Gerais, né? Então, isso tudo está se mostrando, né? Agora, tem uma outra boa notícia. Junto a esse bilhão da Noruega, mais 9 trilhões, esse 1 trilhão da Noruega, mais 9 trilhões estão também comprometidos com o desinvestimento da economia fóssil. Agora, o que está acontecendo hoje? Nós, brasileiros, ainda estamos na era de que a economia verde é o ativismo.
ambiental puro e simples. E não temos projetos estruturados. Basta você conversar com o pessoal do Banco Mundial, do BID. Os políticos brasileiros batem na porta lá sem nenhum projeto que pare de pé, né? Então, se a gente tiver consciência de que nós temos o maior potencial do mundo como país de apresentar projetos da economia verde, mas nós não sabemos elaborar esses projetos. E aí eu volto um pouco ao nosso apoio ao projeto Município Verde Azul, que quando eu falo, tem muita gente que acha que eu estou um pouco ingênuo, porque é um projeto, é um programa de prêmio Município Verde Azul, base hoje para a atração do investidor internacional nessa base do equilíbrio socioeconômico ambiental. Só que nenhum, e aqui me desculpem os amigos aí do governo, ninguém percebeu isso ainda e vão bater lá na porta agora com o projeto 21-22, sem nenhum comprometimento com o equilíbrio socioeconômico ambiental. A dificuldade de coletar esses investimentos vai ser muito grande, porque o mundo está dando esse recado. A própria China, vamos lá, a Exalc, junto com a Universidade de Agricultura da China, lançou um livro chefiado pelo Max Yankee, todo mundo sabe da relação do Max com o agribusiness brasileiro, mostrando que eles querem o 3S, a sustentabilidade na cadeia de produção, o safe food, né, a segurança do alimento, e o safe food security, a segurança alimentar da cadeia toda dele. Então, esses 3S está sendo prioridade do governo Xi Jinping. Por que nós sabemos isso? O nosso diretor da China trabalha no grupo do presidente Xi Jinping, né? Então, isso tudo nós temos alertado aí diversas formas que existe o capital, o Green Bond agora parece que está decolando, temos 3 casos já, Eletrobras lançou uma debênture verde, a Rumo agora está querendo lançar o Green Bond deles. Então, os mecanismos estão prontos, o dinheiro está parado, está esperando que o brasileiro acorde, largue da ideologia, largue dessa herança maldita que a Revolução Francesa nos deixou, de esquerda, direita, de público e privado. Nós temos que, sim, aplacar a inclusão desses brasileiros que vivem em favelas, desses brasileiros pobres que dependem de migalhas para viver. Não importa de onde vem o dinheiro, não importa a ideologia, é preciso a atração desse capital. Eu diria que se um modesto conselho da nossa entidade ao ministro Meirelles, que vai com a pastinha dele rodar o mundo aí, que ele inclua objetivamente o equilíbrio socioeconômico ambiental nos projetos, porque, caso contrário, vai acontecer o que o nosso ministro da Fazenda recebeu em Davos o recado, e urgentemente criaram esse Conselho da Amazônia, enfim, que já é um grande passo, né? Mas, olha, ele explicou tudo bonitinho na linguagem de Chicago, 1970, dos equilíbrios fiscais, tudo o que nós ouvimos no painel anterior a isso, os economistas ortodoxos, mas, no final das contas, os maiores investidores estavam lá e disseram para ele: meu amigo, cuide da Amazônia, senão o Brasil não vai receber um centavo. E é isso que está acontecendo hoje. Infelizmente, esse atual governo despertou o alarme sobre a Amazônia internacionalmente e nós vamos ter que agora ter competência em lidar com isso de uma maneira sustentável, ou seja, o equilíbrio socioeconômico ambiental. Nada vai se manter de pé daqui para frente, nem como ser humano e nem como empresa, se não existir esse equilíbrio socioeconômico ambiental. Eu fico muito contente com a Natura, a gente vê uma filosofia de vida do Guilherme, do Seabra e do Pedro Passos, que estão atingindo aí um exemplo de case internacional, mas também eu fico muito triste porque todo fórum que nós vamos, o único exemplo citado é da Natura. Na verdade é o seguinte, em vez das empresas pagarem matéria paga no Estado de São Paulo para aprovar ações contra o meio ambiente, contra a sustentabilidade, elas deveriam sim se incorporar a essa nova onda da sustentabilidade que o mundo está embarcado, né? E para terminar, eu gostaria de deixar uma sugestão ao Agostinho. Eu estou fazendo quinta-feira agora sobre a Amazônia, mas só 6 jovens, porque nós precisamos saber o que eles pensam. Porque a Amazônia e o futuro é deles. Nós já passamos, nós já dobramos o cabo da Boa Esperança.
Então, eu acho que vale a pena ouvir os empresários de startups sobre essa questão do desenvolvimento. Eu sou paulista de raiz, sou piracicabano, né? Estamos muito contentes que esse governo lançou aí a marginal Piracicaba Panorama, porque vai integrar bem a região metropolitana de Piracicaba, né? Vai fazer com que essa região fique bastante integrada, Piracicaba Panorama. Então, nesse ponto, eu estou bastante contente aí. Agora, eu gostaria, tragam o município Verde Azul como estratégia. Eu já falei para o governador, deveria estar na salinha do lado dele, do lado entre ele e a Bia, ali deveria ter a salinha do programa Município Verde Azul, porque esta é a arma para a atração do capital de maneira diferenciada para o estado de São Paulo, que seguramente eu sou daqueles que defendem São Paulo first. Muito obrigado. Obrigado, Jorge. Eu tive a notícia aqui que o nosso amigo Márcio realmente ficou preso lá com o governador, mas que tem uma outra boa notícia. A parte dele da apresentação estará disponível na TV GCSM agora no mês de julho. Então, o pessoal está pedindo que, como houve um certo adiantado aí no nosso horário, que a gente devolva esses pequenos minutos aí de volta para os próximos panelistas. Mas eu não queria deixar de agradecer aqui ao Agostinho, aos organizadores todos, Dr. Geraldo, presidente do fórum, e aos meus colegas Patrícia e Jorge. Jorge, eu concordo totalmente com você. O Brasil é o país do futuro também, porque ele é superavitário naquilo que é a produção de serviços ecossistêmicos. Enquanto o mundo consome mais do que produz, o Brasil consegue ser superavitário. Esse é o produto de exportação do país, essa é a riqueza, vai ser um outro PIB que o Brasil poderá usufruir daqui para frente, desde que a gente consiga realmente, você sabe que a gente persegue isso lá na GFB, monetizar esses ativos que o Brasil tem aí, e eu acho que vai ser assim, o futuro do Brasil está nesse campo da sustentabilidade. Muito obrigado a todos, doutor Geraldo, é um prazer passar a bola novamente para o senhor. Olha, agradecer a você, Eduardo Marçom Ferreira, cumpriu aí com exatidão o tempo e com brilhantismo o painel. Agradecer a Patrícia Iglesias, agradecer ao Jorge Pinheiro Machado, a belíssima contribuição que vocês deram aqui ao FOPA 2020. Muito obrigado. Fórum Paulista de Desenvolvimento.